Pessoal, paz e bem. Então hoje já iniciamos aqui a nossa primeira conversa, primeiro momento, sobre os profetas, né? Ser profeta é uma vocação, não é, embora nós vamos ver ao longo da nossa conversa, das nossas conversas, que alguns são profissionais, mas o profeta de verdade, o profeta real, aquele que faz a sua, que segue de fato a sua vocação, ele é o verdadeiro profeta e vai pronunciar aquilo que precisa ser pronunciado. Isso nós vamos ver ao longo da nossa conversa. Então, a proposta aqui, a proposta desse módulo é nós compreendemos os profetas como aqueles que agiam ou transferiam essa ação deles como uma ação de Deus. As palavras dele são palavras de Deus e como que as palavras dele influenciaram a história de Israel. Algumas vezes não influenciam, ou talvez até influenciam, dependendo de como o povo encarava essa lei, a palavra, como o povo reagia a isso, e até o próprio rei, como que ele reagia a essa palavra do profeta, que na verdade é a palavra de Deus, como nós vamos ver mais para frente. Mas sempre iniciamos as nossas conversas, sempre iniciaremos, e vocês devem estar acostumados com isso já, com uma oração. E aí cada professora escolhe uma oração inicial. E às vezes isso não necessariamente será a mesma para todos os dias. Mas vamos fazer juntos aqui a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo que esteja conosco nesse momento de interação, todos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dando continuidade, então, o que vocês talvez não saibam, e alguns talvez saibam, é que cada um de nós é um profeta. Foi batizado, foi batizada, é profeta e profetiza. Eu vou deixando essas dicas aí para vocês irem pensando alguma coisa lá, mas não se assustem com a questão de ser profeta ou profetiza. Mas qual é a função do profeta? É viver na sua missão comunitária dentro de uma realidade social. Eu acrescentaria ainda, né, uma realidade social, uma realidade econômica, uma realidade que demonstra como que determinada sociedade, em determinado tempo da história, está vivendo. Essa é a ação que o profeta deve ter. Ele vai fazer uma análise dessa sociedade, do momento em que ele está presente, com os pés no chão, mas com o coração e a mente voltadas para a vontade de Deus, voltadas para aquilo que Deus quer de cada um de nós, de cada ação do profeta. Pois bem, vamos em frente. Nesse sentido de viver a nossa missionariedade e o profeta vivendo também essa sua missão de olhar para a realidade social e comparar com aquilo que é a vontade de Deus, ele vai transformar e deve transformar, motivado pela palavra de Deus, ele deve transformar o Cronos em Kairos. Cronos é o tempo marcado, é o tempo que é o tempo do relógio. É o tempo do relógio, o tempo em que marcamos a hora de acordar, a hora de tomar o café, a hora de sair para o trabalho, enfim, é o tempo do relógio, aquele tempo no espaço que fazemos as coisas, as nossas atividades. E o Kairos é também de origem grega, assim como o Cronos,
são dois deuses, né? O Kairos é um tempo, para os gregos, ele é um tempo oportuno, é um tempo do momento. Não um momento cronológico, não, mas é um momento em que as coisas boas acontecem. Então, um exemplo de Kairos, quando nós estamos fazendo as nossas orações, quando nós estamos meditando ali no nosso espaço, e quem não tem o hábito de fazer isso, faça. Começa com 15 minutos por dia, pega lá a liturgia do dia e faz uma reflexão de 15 minutinhos em cima daquelas palavras. Isso é importante para nosso crescimento espiritual e também para nos aproximarmos cada vez mais de Deus e poder fazer uma teologia de joelhos, né? Sempre voltadas. Por isso que aqui a gente coloca a palavra de Deus. E o Kairos, um outro exemplo de Kairos, muito especial, muito particular, é quando estamos na missa. A missa é o Kairos. Ele é aquele momento em que, obviamente que tem o tempo cronológico ali, mas é o tempo oportuno, é o tempo que nós estamos ali louvando Deus, adorando Deus, ouvindo a sua palavra, participando da mesa, né, daquele banquete que é o próprio Cristo, e vivendo isso em comunidade, vivendo isso com os irmãos da comunidade. Isso é Kairos. Então, a função do profeta, uma das, transformar o Cronos em Kairos. É isso que precisa ficar também na nossa mente e no nosso coração. Vamos em frente. Isso, nós vamos precisar de fé. A fé é um dom de Deus. Fé nós devemos todos os dias, Senhor, eu creio, mas aumentai a nossa fé. Aumentai a minha fé, como dizia os discípulos para Jesus. Então, uma frase muito bonita de Dom Helder Câmara, esse santo nosso, diz assim: feliz de quem atravessa a vida tendo 1000 razões para viver. Qual é a razão sua de viver? Qual é o motivo? O que é que te motiva a viver? Cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua motivação para se manter vivo. Mas devemos lembrar que a motivação maior é Jesus Cristo. É o Jesus ressuscitado. Aquele que veio, enviado pelo Pai, para nos mostrar um modo de vida onde é só fraternidade, amor, esperança, solidariedade. Então, é esse o modo de vida que tem um nome muito bonito, que é o Reino de Deus. O Reino de Deus não é lá longe, não é lá do outro lado, não é quando a gente morre. O Reino de Deus é para ser implantado aqui e agora, já e agora. O tempo de Deus então aquela história, precisamos transformar o Cronos em Kairos. Né? E a fé é graça, mas também é fruto da liberdade humana. Eu posso querer ter mais fé, aumentar a minha fé, ou não. Deus nos dá essa liberdade também de escolher entre estar com Ele ou não estar com Ele. Obviamente que isso é o nosso livre-arbítrio, também a nossa liberdade. Nós podemos escolher entre estar com Deus ou não. Qual é a escolha que de fato, de verdade, nós fazemos? Estar com Deus implica uma série de renúncias, uma série de outros modos de vida. Não é só ficar rezando, mas é um modo de ação daquele que Jesus nos propõe e também os profetas, e nós vamos ver isso ao longo aqui da nossa... Então, vamos fazer uma memória, né? Vamos rever aqui algumas coisas para que a gente tenha essa metanoia. O que é a metanoia? Metanoia é a conversão. É a palavra bonitinha ali, vão acrescentando no dicionário de vocês, metanoia. Metanoia é a conversão, é se converter novamente. A nossa conversão precisa ser diária. E aí o que é recordar, né? Recoro, ou é fazer passar de novo pelo coração.
Quando a gente fala assim, eu sei recitar um versículo da Bíblia de cor, é uma palavra italiana ou latina que vem do de cuore, quer dizer, está no coração. Quando está no coração, falamos com vontade, com amor, e está ali dentro. Quando está no coração, está o momento daquilo que quando recitamos uma poesia de cor, quer dizer, aquilo nos sensibilizou tanto que nós guardamos no coração e podemos então recitar. Não está na memória, está no coração. Coração que guarda isso, aquilo que vivenciamos de fato. Mas ele tem que estar aberto, né? Se ele estiver fechado, não vai ficar guardado lá no nosso coração. Então vamos recordar também algumas coisas, alguns passos que nós vimos até. Eu trouxe aqui uma necessidade de reflexão que nós precisamos ter, que ficou esquecida em virtude da pandemia, que é a campanha da fraternidade esse ano. É uma campanha lindíssima, lindíssima. E eu quero chamar muita atenção disso. Aí vocês podem dizer para mim, mas Jairo, isso é profetismo? Eu não vou responder agora. Não vou responder agora, vou responder. Aliás, eu nem vou responder, vocês é que vão dizer se tem ou não. Então, guarde isso também no coração para recordar isso depois, né? Então, o tema é fraternidade, vida, dom e compromisso. Então, é um dom, a vida é um dom, mas também é um compromisso. Cada um de nós tem o dom da vida, mas essa vida que Deus nos deu, essa criação que somos cada um de nós, diante de Deus, qual é o compromisso que assumimos diante de Deus, especialmente quando somos batizados? Vocês vão ter sacramentos e lá na frente vocês vão verificar a importância do batismo. Por isso que eu insisto nisso. A questão de ser batizado. Ser batizado aqui não é ser purificado do pecado original. É muito mais do que isso. Isso é eu diria que isso é a parte menor do efeito do sacramento do batismo. Como lema, a campanha da fraternidade desse ano, 2020, diz lá, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Olha, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Olhou ali o necessitado. Vocês sabem que essa frase está lá no evento lá do Bom Samaritano. Bom Samaritano é o modo que a Bíblia coloca, o título, né? Mas é um samaritano. Não tem essa questão, né? É o samaritano. O samaritano está passando ali, viu um homem que havia sido violentado, sido assaltado, e viu, sentiu compaixão, compadeceu-se, quer dizer, tomou-se as dores dele e cuidou dele. Sentiu isso aonde? No coração. E cuidou dele. Não deixou abandonado como no exemplo lá da parábola do levita e do sacerdote, que até passaram do outro lado para não serem, não se tornarem impuros. E veja você que eram dois homens do templo, né? 2 homens do templo. Mas não vamos entrar aqui na questão mais profundamente, mas é importante que a gente tenha, que eu quero trazer a lembrança aqui. Talvez depois, lá nas outras aulas, nas outras nossas conversas, eu vá colocando algumas frasezinhas relativas à campanha da fraternidade para vocês irem tomando gosto e vendo alguma coisa que aconteceu com essa campanha, que acabou sendo praticamente esquecida, por causa da pandemia. Mas isso, a pandemia não impede de forma alguma, muito pelo contrário, ela até nos incentiva mais a ver aquilo que está acontecendo, a ver aquele que está sofrendo, sentir compaixão e cuidar deles. Claro, dentro das nossas possibilidades, dentro dos cuidados necessários, mas não podemos ficar aqui olhando da janela e dizer, coitadinho, que pena. Não dá para fazer muita coisa por causa da pandemia. Não, precisamos tomar ações. Cada um de vocês vai decidir a saber qual é a ação. Então, nesse sentido, eu convido também para a gente ver mais um item a respeito ainda da campanha.
E esse item é muito importante porque é a própria oração da campanha da fraternidade. Vamos fazer juntos. Ela é longa, mas não é necessário que a gente penetre nesse mundo da campanha da fraternidade 2020. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próprio rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e da Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Pois bem, dentro ainda da campanha da fraternidade, vamos ver o objetivo geral dela. O que é que aqueles que pensaram nessa campanha decidiram como objetivo geral? Despertar para o sentido da vida como dom e compromisso, recriando relações fecundas na família, na comunidade e na sociedade, à luz da palavra de Deus. Então, é despertar o sentido da vida, dom e compromisso. Vamos recriar as relações que estavam perdidas, que estão... Talvez agora na quarentena, que muitos de vocês viveram e eu ainda estou vivendo, tem o sentido de tornar isso mais profundo dentro da família, né? Especialmente na comunidade. Estão um pouquinho separados da comunidade, estão um pouquinho longe da comunidade. Estamos voltando agora às missas e talvez algumas paróquias, algumas atividades já estejam funcionando, então, mas isso também. Mas especialmente na sociedade. Nós não podemos ter um tipo de vida dentro da igreja, dentro da comunidade e na sociedade ser ambíguo, ser diferente. A ação nossa, dentro de casa, na comunidade, ali na igreja, tem que ser a mesma na sociedade. Quando a gente fala sociedade, que é no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas atividades todas, né? E sempre que iluminado pela palavra de Deus. Isso que é o ponto. Veja que o foco sempre será, a origem de tudo, será sempre a palavra de Deus. Nos objetivos específicos aqui, tem essa linha todas aqui. Eu vou deixar um pouquinho, não vou ficar lendo não, que senão fica um tanto maçante, né? Mas o que é importante, que vocês conheçam. Eu vou colocar depois no grupo, porque se a gente ler agora aqui vai ficar muito tempo. Então eu vou colocar isso aqui de forma mais adequada dentro do grupo, para vocês poderem ir tomando gosto, né? Mas eu queria chamar a atenção para o item 2 aqui, ó. Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências fundamentais da vida para as relações sociais serem mais humanas. Vou botar uma palavrinha, mas serem mais humanas. As nossas relações sociais precisam ser humanas. Nós precisamos nos humanizar. Nós estamos perdendo a nossa humanidade. Humanidade no sentido particular de cada um, não humanidade total, mas a nossa humanidade. Nós estamos deixando de ser humanos. Como diz Dom Angélico, né? Quem não reza vira bicho, então a gente precisa rezar mais, se aprofundar mais na ação. Mas para quê? Para sentir essa compaixão. Ternura, essa palavra tão bonita que o Papa gosta de usar bastante, o Papa Francisco, né? Termos ternura, sermos ternos com as pessoas, termos esse cuidado. Para quê? Para que as nossas relações
Todas elas, independente de quem quer que seja, mesmo com aqueles que pensam diferente, e talvez até especialmente com aqueles que pensam diferentes, nós sejamos mais humanos, sejamos mais compreensivos. E se a gente tem compaixão também dessas pessoas, nós vamos nos colocar no lugar dela, ver o histórico dela, a história dela de vida, e a gente vai acabar, de certa forma, também compreendendo algumas atitudes que essa pessoa tem. Podemos continuar discordando, mas talvez a gente saiba compreender um pouco melhor por que a pessoa é assim. E devagarinho, né? A gente vai tentando mudar, propor, melhor, um modo de vida diferente. Vamos tentando isso. Ainda dentro dos objetivos específicos, temos aqui que eu quero chamar a atenção para vocês de 2 itens, né? Preparar os cristãos e as comunidades para anunciarem, com o testemunho e as ações do mútuo cuidado, a vida plena do reino de Deus. Então, que nós estejamos preparados. De certa forma, vocês estão se preparando através desse curso de teologia. Estão tomando um caminho que eu espero que vocês, de fato, cheguem até o final desse caminho, porque é um caminho desse caminho, porque, na verdade, vão começar outros. Mas porque a gente vai se preparando, conhecendo melhor o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é lá longe, não é depois que morre, não. O reino de Deus, como eu já disse anteriormente, é para ser implantado aqui, já e agora. Jesus vai dizer lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele não disse eu vim para que todos tenham vida depois da morte. Não, é vida em abundância, vida aqui, já e agora. Outro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é despertar os jovens. Despertar os jovens para o dom e a beleza da vida, né? Vamos motivá-los a engajar-se nas ações do cuidado mútuo, especialmente outros jovens em situação aí de sofrimento e desesperança. Vocês devem saber, devem estar acompanhando o alto índice de suicídio entre a meninada. Não só jovens, adolescentes ou até aqueles até os 30 anos, por aí, mas crianças aí. A gente já deve ter tido notícias de crianças de 7, 8 anos cometendo ou tentando cometer suicídio. Isso é gravíssimo. Por que acontece isso? Né? Com tanta vida a ser vivida, eles procuram um outro caminho. Nós precisamos estar atentos a esses sinais. Às vezes isso acontece dentro de casa e a gente não percebe. Eu tenho uma amiga que a irmã dela, uma jovem de 23 anos, cometeu suicídio. E ninguém em casa percebeu. Não que eles estivessem distantes, eles não viviam sob o mesmo teto, mas ninguém percebeu. Isso é muito triste, né? E um outro item, que é talvez o mais importante, que acaba abarcando os outros todos, é cuidar do planeta. Essa é a nossa casa comum. Nós moramos aqui, não tem outra casa. Se esse planeta some, a nossa casa cai, literalmente. E ela está sendo consumida. Por isso que a gente precisa se comprometer com uma ecologia integral. Eu estou propondo aqui para a coordenação, para a gente ver se a gente trabalha com um documento muito próprio do Papa Francisco, que é a Laudato Si, que vai tratar justamente da questão social, ou ecológica, mas com viés social. Porque se nós analisarmos por que existe uma destruição da natureza, ou da destruição da ecologia, é para fins comerciais, é para ganância. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Precisamos mudar o nosso modo de vida, o nosso modo de ver as coisas do planeta. Né? O cuidado com todo ele. Não é com a árvore, não é com o plástico só devidamente reciclado, não é isso. É antes, muito antes disso. Mas não vamos entrar nessa questão agora não. Tá bom? Vamos na sequência lá. Bem, vamos lá então. Olha, então, vamos apresentar agora 3 caminhos para exercer o discipulado, o nosso profetismo. Tem uma dicasinha, peguem lá na Bíblia de vocês, Isaías 55, 10, 11.
é um dos profetas que nós vamos também conhecer um pouco dele. Então, qual que é o processo aqui? Né? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir, quer dizer, nós vamos precisar da razão aqui, não é? A leitura exige a razão, e vai entrar pelo ouvido. Na verdade, nós estamos lendo, mas quando ouvimos também alguém recitando, por exemplo, numa missa, né, que aquilo chegue também ao nosso coração. É ali que se deve instalar a palavra de Deus. Aquilo que nós ouvimos ou que lemos. Lembra lá no comecinho da nossa conversa, de agora há pouco, a questão é do decore, quer dizer, guardar no coração, né, ter isso no coração. Então, meditar no coração. O que Deus está querendo dizer para mim naquela leitura, naquela palavra, naquilo que eu estou ouvindo. Muitas vezes também a palavra de Deus não vem só pela Sagrada Escritura. É a grande fonte. Mas às vezes alguma coisa que alguém nos diz, alguma coisa que alguém falou, ou que ouvimos de algum lugar. Mas isso deve tocar no nosso coração. E essa palavra de Deus, sendo palavra de Deus de verdade, ela vai frutificar em obras. Né? Ela vai ser transformadora. Não só da nossa pessoa, mas essa transformação da nossa pessoa deve transformar o ambiente em volta de nós. E transformar esse ambiente em volta de nós não é só dentro de casa, não é só a nossa casa. É também, claro, mas ela deve se expandir ali para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade e se expandir para o mundo inteiro. Imagina se todo mundo, o mundo, de alguma forma, fizesse a vontade de Deus, não necessariamente ter consciência de estar fazendo a vontade de Deus, mas que fizesse a vontade de Deus. Então, é frutificar em obras. Leiam lá, Isaías 55, 10, 11, e aí vocês vão perceber o que é esse frutificar em obras, a palavra de Deus. Vamos. Pois bem, então vamos fazer uma lembrancinha aqui também do que é a teologia. Né? Teologia é ser capaz de dar razões à nossa fé. Isso segundo a primeira carta de São Pedro, lá no versículo 3, no capítulo 3, versículo 15. Todos nós, de alguma forma, temos uma fé, maior ou menor, mas temos uma fé. Como eu disse lá, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a nossa fé. Ela precisa ter razões, porque alguém pergunta para você assim, por que você está estudando teologia? O que você vai falar? Porque eu sou curioso? Ok, isso é ótimo. Ser curioso nas coisas de Deus, nas coisas da nossa igreja, conhecer um pouquinho mais profundamente tudo aquilo que Deus se revelou para nós. Mas também, precisamos ter uma consciência. Então, não existe uma separação entre fé e razão. O Papa, agora São João Paulo II, ele escreve um documento com o título de Fides et Ratio, que quer dizer fé e razão. E ele, nesse documento, usa uma linguagem alegórica muito bonita, que ele vai dizer que a fé e razão são como as asas dos pássaros. Quer dizer, se você tirar uma das asas, ele não vai voar. Então, fé e razão precisam caminhar juntas. E a fé, vocês sabem, é um dom de Deus. E esse dom de Deus vai se revelando cada vez mais para nós. Como? Através da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério. A Sagrada Escritura é a Bíblia. A tradição são os escritos, ou não necessariamente aqueles que estão na Bíblia, mas que ficaram para nós desde o início dos tempos de Jesus. As formas. Por exemplo, um caso muito clássico que a gente gosta de mencionar como tradição. Quem são os avós de Jesus? A tradição vai dizer que é Santana e São Joaquim, mas eles não estão na Bíblia. Vocês podem cavucar ela inteirinha lá. Tem Joaquim na Bíblia, sim, tem no Antigo Testamento, e tem Ana, tanto no Antigo como no Novo, mas não são os pais de Maria, não são os avós de Jesus. Embora haja na narrativa tanto de Lucas como de Mateus, os pais de José, que é o pai adotivo de Jesus. Vejam lá, vão procurar lá, que eu não vou falar onde está, não. Mas está facinho, é na genealogia de Jesus, tanto segundo Mateus como segundo Lucas, os dois que
fazem essa narrativa. Isso é a tradição, aquilo que não necessariamente esteja na Bíblia, mas que veio carregado ao longo do tempo pelos padres da igreja, pelas pessoas que conviveram na época, e isso foi passando de boca a boca, até que alguém escreveu e fica valendo, não só como na Escritura Sagrada, mas como revelação de Deus também. E o magistério? O magistério são os documentos que os papas escreveram. Todos eles deixaram alguma coisa, algum pensamento dentro do seu pontificado. E como tem agora o Papa Francisco, dois ótimos, aliás, os documentos deles são maravilhosos, mas eu queria chamar a atenção para alguns deles, por exemplo, como a Laudato Si, que vai tratar de uma questão social, linkada à questão ecológica. O outro documento com relação à família, Amoris Laetitia, quer dizer, a alegria do amor, que trata das relações humanas, mas especialmente dentro da família. E quando ele fala de família, ele não está falando de papai e mamãe e filhinhos, aqueles que receberam o sacramento do matrimônio. A família é todo um grupamento de pessoas que se amam e que vivem em comum acordo. Isso outro documento bastante importante do Papa Francisco, é esse último que saiu agora, da querida Amazônia, tratando da questão da Amazônia. Mas a gente não vai entrar, mas eu quero dizer que isso também tem a ver com o profetismo. Então, mistério. O que é um mistério? Mistério não é aquela coisa insondável que a gente não reconhece, que não conseguimos penetrar. Muito pelo contrário. Mistério é algo que nós, à medida que vamos descobrindo, que vamos conhecendo, e talvez vocês já estejam passando por isso, à medida que já viram alguns livros da Bíblia, especialmente o Pentateuco, né? Aquele mistério, aquilo vai se revelando, aos poucos vai se revelando. Então, aquilo que não se consegue descobrir ou penetrar é enigma. É um enigma. De repente pode-se até desvendar o enigma, mas é um enigma. Mistério não é isso. Mistério a gente vai cavucando e vai descobrindo. Ele vai estudando e a coisa vai se revelando. Deus vai se revelando através dos seus mistérios. E, obviamente, que isso traz para nós questões existenciais. Quem nunca pensou por que eu nasci, onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, o que eu preciso fazer? Está revelado aqui na própria revelação de Deus, né? Desculpa a redundância, mas é isso. A revelação de Deus nos traz, ou deveria nos dar, responder a essas questões existenciais. Então, é esse o ponto. Bom, aí temos aí as escrituras, elas podem, o estudo da teologia, ela vai se dividir entre as escrituras, as dogmáticas ou sistemáticas, pastoral e moral. Tem outros tantos aí, tem mariologia e coisa e tal, mas é só uma explanação e talvez é para vocês se lembrarem. Então, o que precisa ficar aí na memória nossa, na memória do coração? O coração, é o coração, pensar com o coração, agir com o coração, obviamente que é auxiliado pela razão, né? Não podemos ser só emoção, mas agir com o coração aqui no sentido é de que as nossas ações, baseadas na palavra de Deus, que estão guardadas no nosso coração, sejam ação. Pois bem, o diálogo. Bom, é necessário o diálogo sempre, sempre. Especialmente com aqueles que têm ideias diferentes da nossa. Memória. Vamos guardar as coisas boas ali na nossa memória, e aquelas que não são tão boas vão nos ensinar a ser bons. E a tradição, obviamente, que vai nos carregar isso, transmitindo essa nossa tradição de nossa vida, dos nossos fazeres, da nossa experiência e dos nossos testemunhos também para as outras pessoas. Vamos em frente aqui, que nós estamos chegando no finalzinho dessa nossa conversa de hoje. Como eu disse aqui no finalzinho da nossa conversa, nós também iniciamos com uma oração, terminamos com uma oração. Para hoje, eu separei esse belíssimo salmo, salmo número 8, que faz aí uma comparação da nossa existência com relação a Deus. Então, o salmista foi muito sábio, como todos os salmos o são, e vocês vão estudar já na sequência desse módulo de profetismo, vão estudar os salmos também, vão adentrar no mistério dos salmos, que não tem mistério nenhum. Mas vamos lá. Ele diz assim, o salmista: ó Senhor, Senhor nosso,
Quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizestes que um Deus, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, meus queridos e queridas, até a nossa próxima aula. Eu espero que vocês leiam a apostila e vão comentando comigo no nosso encontro virtual. Fique na paz, um grande abraço a todos vocês. E lembre-se, vamos orar. Oremos uns pelos outros. Abraços.